Rapaziada, tudo bem com vocês? Ó, vamos começar aqui os trabalhos nesse sabadão falando da rodada de ontem, cara. Tivemos uma rodada extremamente cheia, foram 11 jogos, tem muita coisa pra gente falar. Então vamos começar aqui logo, pra não perder tempo. Antes, deixa eu só fazer uma perguntinha, porque eu não aguento, eu tenho que saber. Como é que foi a sexta-feira? Foi tchutchuca? Comenta aqui a sua peripécia dessa sexta-feira. Eu não fiz nada, fiquei assistindo o jogo. Mas e você? Você que tem uma vida social mais ativa do que a minha. Comenta aqui que eu quero saber o que você fez, seu malandrinho. Vamos começar, sem enrolação. Ó, vamos começar falando da vitória do Washington Wizards pra cima do Miami Heat no overtime, cara. Tivemos um jogaço, o jogo foi pra prorrogação e o Wizards venceu por 107-106. O Miami finalizou o primeiro tempo muito bem, fazendo 38 pontos no segundo período. E o ataque do Heat estava jogando bem. Só que parou ali, né? Porque no segundo tempo o ataque de Miami foi horroroso. O time meteu apenas 19 pontos no terceiro período e apenas 16 no quarto. E enquanto isso, o Wizards conseguiu produzindo bem e conseguiu levar o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, diga-se de passagem, uma prorrogação extremamente feia, com nível técnico baixíssimo, o Wizards conseguiu vencer por 3-2 e garantiu a sua nona vitória na temporada, enquanto Miami teve a sua nona derrota, né, cara? Destaques individuais aqui, cara, Kristaps Porzingis conseguiu meter 20 pontos e 17 rebotes, e o Kyle Lowry, mesmo não tendo feito um jogo, nossa, maravilhoso, ainda saiu com um triple-double, mas não foi suficiente para evitar a derrota do Miami, tá bom? Quem também venceu no overtime foi o Cleveland Cavaliers, cara, num jogo apertadíssimo contra o Charlotte Hornets. O Cleveland venceu por 132-122, tendo Darius Garland novamente brilhando. Bom, o primeiro tempo do Cleveland foi muito forte, o time meteu 58 pontos, realmente foi absurdamente produtivo. No segundo tempo, o Charlotte teve um ótimo volume no ataque, principalmente no quarto período, onde meteu uma parcial de 35-23, e mesmo com o Cleveland bem, Hornets conseguiu forçar a prorrogação. Na primeira prorrogação, no primeiro overtime, sim, tivemos 2 overtimes, o Hornets teve uma ótima eficiência, né? O time chutou 60% no field goal e 100% para 3 pontos. E só não venceu o jogo ali porque o Darius Garland foi fantástico, meteu 10 pontos e manteve o Cleveland mais do que vivo para o segundo overtime. No segundo overtime, aí Charlotte foi horroroso, né? O Charlotte claramente morreu fisicamente, né? O field goal foi horrível, 1 de 10 no field goal, e o Cleveland conseguiu fazer ali o feijãozinho com arroz, não fez nada espetacular e conseguiu sair com uma vitória gigante por 132-122. Foi mais difícil do que precisava? Foi. Mas o importante foi que o time conseguiu vencer. Darius Garland foi o grande nome do jogo, 41 pontos para ele. Cara, como o Garland tem jogado bem nas últimas semanas, hein? Teve um jogo de 51 pontos, teve agora um jogo de 41. Cara, como tá jogando o Darius Garland? Sensacional. Donovan Mitchell, apesar de não ter sido o grande protagonista do Cleveland, saiu com 34 pontos ainda, cara. O Donovan Mitchell também jogou muito bem, teve uma boa produção, inclusive, no segundo overtime. Cleveland, 9 vitórias e 6 derrotas na temporada, e Charlotte com 4 vitórias e 13 derrotas até aqui, tá bom? Tivemos zebra ontem, cara. O Orlando Magic venceu o Chicago Bulls por 108-107, com direito a um game winner fantástico de Jalen Suggs, né? O Orlando teve um excelente primeiro tempo, foram 66 pontos marcados na primeira parte do jogo. O Chicago Bulls não foi tão bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Chicago foi bem superior, conseguiu inclusive virar o jogo, só que na última bola, Jalen Suggs meteu um game winner simplesmente fantástico e garantiu a 5ª vitória do Orlando Magic na temporada. Já o Chicago Bulls, 10 derrotas. Meu amigo, 10 derrotas pro Chicago Bulls nesse início. Tá muito mal o Chicago nesse início de temporada. Franz Wagner teve um ótimo jogo, foram 20 pontos e 8 assistências pro ala do Orlando Magic. E pelo lado do Bulls, cabe destacar o DeRozan, que mesmo com a derrota, conseguiu meter 41 pontos. DeRozan é um dos poucos que tá se salvando nesse Chicago Bulls, cara, porque o restante do time, cara, tá bem abaixo. Esse time do Chicago Bulls tá me preocupando bastante, tá?
O Indiana Pacers conseguiu vencer o Houston Rockets por 99-91, né? O Indiana teve um primeiro período simplesmente horroroso. O time fez apenas 10 pontos, só que a partir dali, Indiana dominou completamente o ritmo do jogo e conseguiu garantir, né, a sua 8ª vitória na temporada. Já o Rockets sucumbiu no segundo tempo, foi horroroso e terminou, né, agora tem agora, na verdade, né, 3 vitórias e 13 derrotas na temporada. Tyrese Haliburton foi o grande nome do jogo, 19 pontos e 8 assistências para ele. Esse Indiana talvez seja um time que não tanque como muita gente apontou, hein, cara. Talvez a gente possa ver esse Indiana Pacers brigando até por um play-in, hein. O time é interessante, principalmente se mantiver o Miles Turner e não trocar ele. Quero que seja trocado, porque eu acho que o Miles Turner pode render mais em outro time. Mas se o Indiana conseguir manter ele, o time pode brigar por play-in, porque o time é bom e o Tyrese Haliburton tá jogando demais. Tivemos ontem o Memphis Grizzlies vencendo o Oklahoma City Thunder por 121-110, mas o Grizzlies saiu desse jogo com sentimento de derrota, cara, porque no finalzinho ali o Ja Morant teve uma torção bem feia, né, no seu tornozelo e teve que sair carregado de quadra. Então essa vitória aqui do Grizzlies teve um gostinho meio amargo. Mas falando sobre o jogo, o Memphis comandou muito bem o ritmo do jogo, né, cara? Não perdeu a liderança em nenhum momento, foi muito superior. Defensivamente, o Memphis foi muito forte, principalmente com o Jaren Jackson Jr., que teve um baita de um jogo. Foram 25 pontos, 12 rebotes e 3 bloqueios para ele. Só que aí, né, cara, fica esse gostinho amargo da lesão do Ja Morant. E assim, não temos ainda nenhum relatório sobre a lesão dele, mas visivelmente, eu que estava assistindo o jogo por conta do meu querido Oklahoma City Thunder, parecia uma lesão bem feia, cara. Parecia uma torção de tornozelo bem feia. Vamos torcer para que seja só, né, só a imagem, né, realmente. Tomara que por dentro ali do tornozelo não tenha acontecido nada de mais grave. Mas a torção foi bem impactante. Bom, Memphis conseguiu sua 10ª vitória na temporada e o Thunder a sua 9ª derrota. Tivemos Dallas Mavericks e Denver Nuggets, né? E o Dallas simplesmente atropelou, né? Passou o carro, né, no Denver, que não teve o Nikola Jokic em quadra, né? O Dallas venceu por 127-99. No segundo período foi onde, para mim, o Dallas matou o jogo. O time conseguiu meter 44 pontos e aí no segundo tempo só controlou, né? Só fez ali, né, o arrozinho com feijão. O Luka Doncic terminou com triple-double, 33 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. O que o Luka tá jogando nessa temporada é sacanagem, hein? Eu sei que toda rodada eu falo isso, mas, cara, como joga o Luka Doncic? Meu Deus do céu, que moleque bom, velho. Que moleque bom de se assistir. Dallas conseguiu sua 9ª vitória e Denver a sua 6ª derrota, tá bom? Ontem tivemos Boston Celtics e New Orleans Pelicans, né? Um jogo que não teve ali, né, um grande hype por conta da ausência do Zion. Acho que se tivesse o Zion, com certeza esse seria um jogo bem mais hypado. Só que para quem acompanhou, viu um show ofensivo do Celtics. Mais um, né? Show ofensivo do Celtics. Celtics ontem meteu 117-109 e teve simplesmente chuva de bolas de 3, cara. O Celtics ontem meteu 20 bolas de 3. 20 bolas de 3. Teve um primeiro tempo simplesmente absurdo de 67 pontos. E aí, cara, foi onde o Celtics acabou com o jogo. O jogo já estava terminado depois do segundo período. No segundo tempo foi só protocolo, porque o volume ofensivo que o Celtics meteu ontem foi assim, cara, impressionante, impressionante, né? O Jaylen Brown terminou o jogo com 27 pontos e o Derrick White terminou com 26 pontos e 6 bolas de 3, cara. O Celtics chega à sua 13ª vitória na temporada e à sua 9ª vitória seguida. Cara, olha esse Celtics, hein? Olha esse Celtics. Começou ali meio oscilante, só que agora, meu amigo, já desponta como talvez o grande time, né, desse início de temporada. Tá jogando muita bola o Celtics. O Pelicans, infelizmente ontem o Pelicans não teve muito o que fazer para conter o ataque do Celtics. Terminou com a sua 7ª derrota na temporada, tá bom? Utah Jazz e Phoenix Suns fizeram um jogaço que terminou com a vitória do Utah Jazz, cara. O Utah venceu por 134-133, cara. O Jazz teve um primeiro tempo incrível, foram 74 pontos marcados, 10 bolas de 3 convertidas, um ritmo simplesmente absurdo. Só que o Suns se manteve vivo no jogo
por conta do Devin Booker, que teve uma partida simplesmente fantástica. Só no primeiro tempo, o Devin Booker meteu 23 pontos e deixou o Phoenix vivo para o segundo tempo. No segundo tempo, o Phoenix pressionou bastante, o time foi melhor do que o Jazz em vários momentos do jogo. O Devin Booker continuou com um volume ofensivo bizarro, foram 26 pontos do Devin Booker no segundo tempo, só que o Jazz conseguiu produzir bem no perímetro, conseguiu defender bem em momentos importantes, em posses importantes, e o Lauri Markkanen foi simplesmente fantástico também no quarto período e conseguiu garantir aí a 11ª vitória do Utah Jazz na temporada. Já o Phoenix amargou a sua 6ª derrota. Lauri Markkanen teve seu career high com 38 pontos, né, a maior pontuação da carreira do Lauri Markkanen em um jogo. E o Devin Booker, cara, como jogou o Devin Booker, velho? Né? O que esse cara joga na média distância é sacanagem. Foram 49 pontos e 10 assistências, mas faltou um pouquinho, né? Talvez se ele tivesse chegado a 51 pontos, se ele tivesse tido uma cesta a mais, o Phoenix teria ganhado. Mas obviamente não dá pra botar a culpa no Devin Booker aqui. O cara destruiu. É que o Jazz conseguiu ser bem maduro na reta final do jogo. Foi bem maduro o Utah Jazz. E aí cabe o elogio ao Will Hardy, né, que tá fazendo um excelente trabalho lá em Utah, tá bom? Vamos agora falar sobre um dos grandes jogos da rodada de ontem, que foi Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, cara. E deu Philadelphia, né? Jogando em casa, o Sixers venceu por 110-102 num jogo em que o Joel Embiid não queria carregar o time. Ele queria dar o protagonismo pro Tyrese Maxey, só que aí ele foi obrigado a carregar o time no segundo tempo. Por quê? Porque o Tyrese Maxey se lesionou. Bom, vamos lá. Primeiro período, o Bucks conseguiu bons arremessos nos corners, né? Conseguiu movimentar bem a bola. O time ficou 5 de 9 na bola de 3 no primeiro período. E o Giannis foi bem agressivo e produtivo dentro do garrafão, cara. O Giannis teve no primeiro período 11 pontos e 5 rebotes. Já o Philadelphia não começou bem, tá, o primeiro período, só que finalizou bem muito por conta do Tyrese Maxey, que terminou o primeiro quarto com 10 pontos e 2 bolas de 3. Mas mesmo assim, o Bucks venceu o primeiro período por 10 pontos. No segundo período, Tyrese Maxey colocou a bola debaixo do braço e simplesmente dominou o jogo, cara. Tyrese Maxey meteu 14 pontos e diminuiu muito a vantagem do Milwaukee Bucks. Mas, infelizmente, Tyrese Maxey teve uma torção no tornozelo e não voltou para o segundo tempo. E aí, deu a impressão de que o Bucks dominaria, que o Bucks conseguiria vencer. Mas não foi o que aconteceu. Porque Joel Embiid, que não foi tão expressivo no primeiro tempo, simplesmente dominou o jogo no segundo tempo, cara, né? O Embiid carregou, meteu 11 pontos, 4 rebotes e 1 bloqueio no terceiro período. O ataque do Bucks não funcionou, o ataque do Bucks foi bem ruim e o Sixers conseguiu virar o jogo. No quarto período, o ataque do Milwaukee foi ainda pior, o time chutou 7 de 21 e 2 de 11 na bola de 3, foi horroroso, e o Embiid foi altamente produtivo nos dois lados da quadra, meteu 8 pontos, deu 3 assistências e carregou o Philadelphia para sua 8ª vitória na temporada, né? Já o Milwaukee amargou a sua 4ª derrota e jogando mal, tá? O Bucks jogou mal. O segundo tempo do Milwaukee foi bem ruim. O Embiid finalizou com 32 pontos, 11 rebotes, 8 assistências e 3 bloqueios, flertou com o triple-double, enquanto o Giannis terminou com 25 pontos e 14 rebotes. Cabe destacar a tretinha que rolou entre Giannis Antetokounmpo e Montrezl Harrell no final do jogo, né? Quando o jogo já acabou, quando o jogo já tinha acabado, na verdade, todo mundo já tinha ido pro vestiário, o Giannis foi pra quadra do Philadelphia para treinar alguns lances livres. Ele estava treinando, acabou rolando ali um desentendimento com o staff do Philadelphia, que queria ali tirar a tabela, mas o Giannis não deixou. Chegou até a derrubar a escada dos caras, foi uma atitude até bem babaca. Só que quando o Montrezl Harrell chegou na quadra para treinar, aí rolou ali um desentendimento, né? O Giannis estava, né, fazendo seus arremessos ali de lance livre, depois de ter derrubado a escada do staff do Philadelphia, e o Montrezl Harrell simplesmente roubou a bola do Giannis e falou: vai embora porque você não tá na porra da sua Milwaukee. Foi isso
que o Montrezl Harrell falou, cara. Aí rolou ali um bate-boca e o Giannis acabou saindo. Realmente, né, o Antetokounmpo é um cara que parece que não lida muito bem com derrotas, né? Parece que não lida muito bem com derrotas. Eu, sinceramente, achei uma atitude extremamente babaca do Antetokounmpo ter derrubado a escada ali do Steph do Philadelphia. Achei uma atitude bem babaca. Bom, vamos agora falar sobre a vitória do Lakers pra cima do Detroit Pistons, cara. O Lakers venceu, rapaz, o Lakers venceu. 128-121, cara. No primeiro período, a gente viu um Detroit se aproveitando muito dos turnovers, né, do Lakers. O Lakers acabou cometendo 5 turnovers no jogo e o Pistons conseguiu se aproveitar bem disso, pontuou bem, né? Foram 37 pontos do Pistons no primeiro período, e o Bogdanovic foi muito importante porque ele foi perfeito no field goal. No segundo período, aí a gente viu um Lakers muito bom, né, cara? O banco do Lakers veio muito bem pro jogo. Thomas Bryant, que voltou de lesão, meteu 8 pontos. Kendrick Nunn meteu também 8 pontos. E o Russell Westbrook não pontuou tanto no segundo período, mas distribuiu 8 assistências, inclusive uma assistência no estouro do relógio maravilhosa pro Lonnie Walker virar o jogo, né, pro Lakers, né? No terceiro período, rapidinho, cabe destacar também o jogo do Anthony Davis no segundo período, tá? Ele explodiu no quarto período, mas no segundo período ele foi muito importante pro Lakers conseguir virar o jogo. Foram 10 pontos e 2 bloqueios pro AD no segundo período. Voltando, falando agora sobre o terceiro. No terceiro quarto, o Lakers se manteve produtivo, conseguiu pontuar bem na transição. Austin Reeves foi muito bem no terceiro período, só que o Alec Burks entrou muito bem no jogo, meteu 10 pontos, não errou nenhum arremesso e colocou o Detroit de volta no jogo. E no quarto quarto, o AD simplesmente dominou o jogo. O AD explodiu para 16 pontos no quarto período, dominou completamente o garrafão. E o Lakers conseguiu abrir uma boa vantagem e controlou muito bem até o final, cara. O Lakers terminou com 128 pontos, Detroit fez apenas 121, Pistons com a sua 14ª derrota na temporada e o Lakers com a sua 4ª vitória. Tem 10 derrotas, mas aos poucos o Lakers vai conseguindo aí, né, tirar o prejuízo do início da temporada. O Lakers tem jogado bem nos últimos jogos e o retorno de Thomas Bryant e Dennis Schroeder são 2 retornos muito importantes, tá? Destaques individuais do jogo: Anthony Davis, 38 pontos, 16 rebotes e 4 bloqueios. Jogou muito Anthony Davis, principalmente no quarto período. Russell Westbrook terminou ainda com duplo-duplo, cara. 10 pontos e 12 assistências pro Russell Westbrook. LeBron James não jogou, novamente ficou fora por conta da lesão. E o Dennis Schroeder voltou de lesão. Não voltou tão bem, não jogou tão bem, mas foi importante o retorno do Dennis Schroeder, tá bom? Galera, pra fechar, vamos falar aqui sobre Golden State Warriors e New York Knicks. Esse é um jogo que não tem muito o que falar, né? O Golden State dominou completamente o jogo, venceu por 111-101, né? No primeiro período, a gente viu um Golden State muito rápido na transição, explorando muito bem o contra-ataque e conseguindo movimentar muito bem a bola, cara, né? O Warriors distribuiu só no primeiro período 12 assistências, enquanto o Knicks escolheu muito mal seus arremessos, chutou mal pra caramba, ficou 5 de 22 no field goal e 0 de 10 para 3 pontos no primeiro período. Nenhum jogador do Knicks teve mais de 4 pontos no primeiro quarto, cara. Realmente foi bem ruim. No segundo quarto, a gente teve ali 3 minutos iniciais bem ruins dos dois lados, só que quando os titulares do Warriors voltaram pra quadra, aí o time deu uma boa melhorada, né? O próprio Andrew Wiggins jogou demais, meteu 13 pontos no segundo quarto e o Warriors foi pro intervalo vencendo por 11 pontos. Na volta do intervalo, Golden State seguiu muito bem na transição, o Curry passou muito bem a bola no segundo tempo, né? Conseguiu encontrar ótimos passes. O Curry realmente foi um excelente maestro, né, nesse jogo. No terceiro período, o Warriors chegou a abrir 20 pontos de vantagem, a vantagem deu uma caidinha no final do terceiro período. E no quarto quarto, o Jordan Poole entrou bem, conseguiu meter ali 2 bolas de 3. Klay Thompson foi muito eficiente no quarto período. Stephen Curry se manteve muito bem nos passes, conseguiu pontuar bem na transição. E o Golden State conseguiu garantir a sua 7ª vitória na temporada, 111-101 contra o New York Knicks. Knicks com a sua 8ª derrota, tá bom? Stephen Curry foi o grande nome do jogo, 24 pontos, 6 rebotes, 10 assistências e 5 bolas de 3. Klay Thompson teve um excelente jogo,
20 pontos, 8 de 16 no field goal e 4 de 10 na linha de 3. Andrew Wiggins, mais um jogo sólido do Andrew Wiggins, 20 pontos e 7 rebotes. Eu também quero destacar o Draymond Green, que terminou com 10 pontos, 9 rebotes, 7 assistências e 2 bloqueios. Pelo lado do Knicks, vou destacar aqui o Julius Randle, mas assim, ele também não teve um grande jogo, foram 20 pontos, mas assim, uma escolha de arremessos muito duvidosa. E o Knicks jogou mal pra caramba, essa é a grande verdade. O Knicks em nenhum momento ameaçou, né, vencer o jogo, e o Warriors fez o jogo ficar muito tranquilo. Se quiser uma análise específica de Golden State e New York Knicks, dá uma olhada aqui no canal que tem vídeo analisando esse jogo, tá bom? Pessoal, vídeo ficou longo, hein? Vídeo ficou longo pra caramba, ficou mais longo do que eu esperava, então já quero encerrar, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha. Quer assistir todos os jogos da temporada? NBA League Pass é a melhor opção. Para assinar o League Pass com 7 dias grátis para testar, é só você clicar no link que está no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e garantir já o seu League Pass, tá bom? Pessoal, a gente se vê no decorrer do dia com muito conteúdo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.